Olá, quarto ano. Hoje, dia 15 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de geografia. Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, tá certo? E hoje nós vamos estudar sobre um conteúdo que ele tem uma certa relação, né, com o que nós estudamos nas últimas aulas. Por quê? Nas últimas aulas nós falamos um pouco sobre os aspectos das paisagens, né? Há 2 aulas nós estudamos sobre as paisagens, né? As paisagens naturais, que são aquelas paisagens que não sofreram modificação pelo ser humano. Vimos também que as paisagens antrópicas, né, paisagens culturais modificadas, são aquelas paisagens que foram transformadas pelo ser humano. E na aula passada nós falamos sobre o relevo. Nós vimos que o relevo são as diferentes formas que a superfície terrestre apresenta. E o relevo ele também influencia na paisagem. Por quê? Os relevos, apesar de terem as paisagens naturais, existem diferentes formas de relevos, certo? Então, nós vimos alguns tipos de relevo. Foi na aula passada. Nós vimos as planícies, os planaltos, as depressões, as chapadas, as serras. E tudo isso aí, né, muda a paisagem, né, de um local para o outro. Esse relevo, ele muda, tá? E hoje o que nós vamos estudar também muda muito a paisagem. Nós temos muito em nosso planeta e aqui no Brasil nós temos uma das maiores do mundo, das mais variadas. O que será que nós estamos falando? Daqui a pouco nós vamos descobrir, tá? Ficou para vocês fazerem uma atividade de casa bem fácil, né? Tinha assim: troque os códigos por palavras e responda as questões. Né? Letra A. São áreas elevadas e acidentadas formadas por rochas de natureza diversa. Qual seria a primeira? As serras, né? Serras. Certo? Letra B. São formas de relevo com grandes dimensões, que apresentam considerável altitude, topo relativamente plano e lados que podem ter diferentes inclinações. Que forma de relevo é essa? Chapadas, né? São as chapadas. Letra C. São formas de relevo mais antigas e relativamente planas, entretanto, situadas em altitudes mais elevadas. Que forma de relevo é essa? Os planaltos. Letra D. São formas de relevo essencialmente planas e formadas a partir do depósito de materiais vindos de áreas mais elevadas, ou seja, de áreas mais altas. São o quê? As planícies. Letra E. São áreas mais baixas em relação ao nível do mar, ou as áreas vizinhas. São o quê? As depressões. Certo? Nós até falamos, né, que das paisagens, quando a gente se refere ao que é paisagem, é tudo aquilo que nós podemos ver. Não é isso? Mas tem outros elementos que também fazem parte da paisagem, né? A luminosidade, né, a luz do sol, o cheiro, né, que são os odores daquele local,
O ar também faz parte. Agora, claro, se a gente for tirar uma fotografia, for fazer um vídeo para mostrar alguém, essa pessoa ela não vai conseguir sentir o odor daquele lugar, nem o vento daquele local, a não ser que ela depois vá até aquele local, não é? E nós vimos que as paisagens naturais têm os elementos da natureza, né? Podem ter o quê? Podem ter vegetações, né? Que são as plantas, podem ter animais, pode ter água, pode ter uma cachoeira, pode ter um mar, um rio. As paisagens antrópicas que foram modificadas, nós podemos encontrar o quê? Várias coisas, né? Várias construções, né? Como prédios, casas, viadutos, estradas, tudo aquilo que foi construído pelo homem, certo? E hoje a gente vai estudar um conteúdo que interfere bastante também nas paisagens, né? Torna essa paisagem mais bonita. Alguns vêm sofrendo, né? Ela vem sofrendo, né? Com a questão da poluição. É o quê? A hidrografia. Página 114. Quando a gente fala em hidrografia, a gente se refere à água de algum lugar. Então, a nossa hidrografia, aqui do Brasil, é diferente da hidrografia de outro país. Quando a gente fala em hidrosfera, é a camada de água do nosso planeta, a hidrosfera. Nessa camada de água do planeta, né, a hidrosfera envolve todas as águas do planeta, né? Todos os oceanos, todos os rios, mares, lagos. Mas o livro de vocês traz, né, a hidrografia do Brasil. E o nosso país, ele é rico em água. Só que nós sabemos, né, que o nosso planeta tem muita água, mas que boa parte dessa água é salgada, a maior parte é salgada, e que boa parte da água que nós podemos aproveitar para o consumo está poluída, né? As pessoas estão gastando demais, estão poluindo muito. Então, cada vez está menor essa água em nosso planeta. Nosso planeta, né, é chamado de planeta azul, pela grande quantidade de água que tem, mas a gente sabe que tem uma parte dessa água que está no estado sólido, que são as geleiras, e a outra parte, né, boa parte, cerca de 97% é salgada. Então, nos resta, ó, o negócio é economizar. E nós vamos ver como o nosso país, ele é rico em rios, nas bacias hidrográficas. Apesar disso, né, e isso também é bom porque o nosso país, a maior parte do nosso país, a energia elétrica vem das usinas hidrelétricas, né, que são aqueles rios que são aproveitados para poder fazer essas hidrelétricas. A queda da água, né, faz com que os motores, as turbinas funcionem e assim gerem energia. Nós temos algumas hidrelétricas aqui em nosso país. Temos as hidrelétricas de Três Marias, Urubupungá, temos a hidrelétrica de Itaipu também, certo? Então, para poder ser construída uma hidrelétrica, para poder ver se esse local vai gerar energia, então é observado, né? Como esse rio funciona, as pessoas dão muita preferência a rios de planaltos e também, para poder construir a hidrelétrica, tem que ver se não se faz muitas modificações nesse local, né? Para não afetar a natureza. Hidrografia, estudo das águas de um determinado espaço, como água dos rios, mares, oceanos, lagos e lagoas. Aqui no Brasil nós temos tudo isso, certo? E temos rios que são conhecidos mundialmente, né? São conhecidos também fora do nosso país, tá? Boa parte da água
do nosso planeta. O Brasil, ele é privilegiado porque ele tem boa parte dessa água disponível no planeta. Mas, infelizmente, a gente sabe o que é que vem acontecendo, né? A questão da poluição. Então, quando a gente fala em hidrografia, a gente também pode falar sobre oceanos e mares. Nós sabemos que no mundo nós temos Oceano Índico, Pacífico, Oceano Atlântico, né? Oceano Glacial Ártico, Antártico. Então, esses oceanos, né, são as águas do nosso planeta, neles estão as águas. Quando a gente observa o mapa mundi, toda aquela parte azul do mapa mundi corresponde a esses oceanos, né? A essa água que nós temos em nosso planeta. Então, oceanos e mares, grandes extensões de água salgada. Nós sabemos, né, quando nós vamos à praia, nós sabemos que o mar tem água salgada. E o mar? O mar, a gente tem como ver como é o final do mar? O mar, ele é enorme, né? Ele é extenso, né? Então, são grandes extensões de água salgada, né? Realmente, o mar é muito grande, né? O oceano também é imenso, né? Contornam os continentes, né? Os oceanos, eles banham esses continentes. Aqui em nosso país, nós somos banhados pelo Oceano Atlântico, né? Se a gente for observar lá o mapa do Brasil, então, a partezinha que a gente vê azul corresponde ao Oceano Atlântico, né? O oceano que está banhando o nosso país, certo? Outros países são banhados pelos outros continentes, certo? Litoral. Área do continente em contato com as águas oceânicas. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é litoral. Né? Nós estamos vendo aí o mar, né? Parte do oceano, certo? Rios e riachos. Correntes de água que vão em direção ao mar ou a outro rio, certo? Os riachos são rios menores, certo? E os rios, muitas vezes, eles ficam assim, ó, um monte de vegetação ao redor. No rio, a gente encontra água doce. Tá? O rio não é água salgada, certo? Então, esse rio, mesmo ele sendo água doce, ele pode ir em direção ao mar, que o mar é água salgada. Ele pode desaguar em um mar também, certo? E aqui no Brasil, nós temos alguns rios que são bem conhecidos, né? Temos o Rio Negro, temos o Rio Solimões, temos o Rio São Francisco, que o Rio São Francisco ele é considerado uma bacia hidrográfica, que nós vamos ver já já. Tem o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, e nós vamos ver que esses rios, alguns deles também são considerados como bacias hidrográficas, certo? Afluentes. Afluentes nós vamos ver aqui, nós vamos ver já já o esquema do rio, tá? Como ele é feito. Muitas pessoas acham que o rio é só uma quantidade de água que tem em um local. Não é. Esse rio ele nasce, esse rio ele corre, certo? Afluentes despejam suas águas em outro rio ou no lago, se estiver perto. Então é muito interessante, né? Porque nós estamos vendo aí essa questão da vegetação que fica ao redor, né? Dessas águas. Quedas d'água. Então tem muitas pessoas que usam esse termo, né? Olhe, em tal lugar tem uma queda d'água. Aí tem algumas pessoas que perguntam assim, o que é uma queda d'água? Uma queda d'água pode ser uma cachoeira, pode ser uma cascata,
pode ser os saltos d'água. Olha só que coisa linda. Tem pessoas que vão para alguns lugares e tomam banho de cachoeira. É um pouco perigoso, porque aquelas pedras, elas recebem muita água, então elas ficam escorregadias. Então, fica perigoso, né? Você levar uma queda, a pessoa levar uma queda, escorregar numa pedra daquela e cair, pode causar um acidente, né? A pessoa quando cai, a pessoa não escolhe que posição vai cair, né? Então, é um pouco perigoso tomar banho de cachoeira por conta disso, né? Apesar a queda d'água, né, já é forte, já tem água embaixo também. As pedras escorregam bastante, então é bem perigoso, certo? Os lagos e lagoas. Acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Os lagos, nós estamos vendo aqui, ó, também é uma fonte de vida, né, em nosso planeta. Alguns peixinhos também fazem parte, certo? Então, vejam só. Tudo isso que nós estamos falando é o que nós temos no Brasil. A gente já viu que a gente tem o quê? Temos mares, temos rios, temos riachos, lagos, lagoas. O Oceano Atlântico banha o nosso país. Então, veja como nós somos privilegiados. Minha gente, olha, pensem comigo. Nosso país tem essa riqueza de água toda. O nosso país tem tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, que tem a maior diversidade de animais do planeta. Me digam se a gente não tem que dizer sempre que a gente é privilegiado. Né? Infelizmente, as pessoas elas não estão sabendo, algumas pessoas não estão sabendo aproveitar toda essa riqueza. E estão destruindo, né, o nosso Pantanal, que é uma coisa linda também. Nós estamos vendo aí o que é que está acontecendo, né, com as queimadas, animais feridos, animais que morreram, uma parte da vegetação que acabou-se, né, boa parte. Então, nós temos uma riqueza natural imensa e, infelizmente, muitas pessoas não estão sabendo aproveitar. Né? Ó, partes de um rio. Vocês têm na página 114, aqui embaixo, vocês têm aí o desenho de um rio. Aí tem dizendo assim, os rios são formados por nascente, vamos já estar dizendo, né? Nascente lembra o quê? Nascimento, lembra nascer. Aonde o rio nasce. Foz, onde o rio deságua. Leito, percurso por onde as águas do rio correm. Margens, terras banhadas pelo rio. Então, vocês têm esse esquema aí embaixo. E agora a gente vai ver aqui em outras imagens esse mesmo esquema. Ó. Tá vendo aqui nascente, ó? Olha, o rio nasceu aqui, ó. Ele vai percorrer tudo isso. Certo? No caso aqui o leito, né? O percurso que o rio está fazendo. A margem, ó, são essas partes aqui de lá, dessas terras que são banhadas pelo rio. E a foz, onde o rio deságua, logo aqui no final, onde ele libera suas águas. Uma coisa muito interessante, aqui nós temos assim, né? Tem alguns livros que trazem assim, margem direita e margem esquerda do rio. Também está certo, né? Aí nós temos assim, e aqui no livro de vocês também está falando margem. Apesar de que aí só está mostrando no desenho uma margem, não é isso? Ó. Falando novamente, nascente, lugar onde o rio nasce. Olha onde o rio está nascendo, ó. Leito, onde o rio vai correndo, por onde essa água vai passar, né? O caminho dessa água. Foz, lugar onde o rio deságua. Olha aqui a foz, ó. Isso aí tudinho é a parte que recebe água do rio. Margem direita, que é
terras que se situam à direita do rio. Margem esquerda, terras que se situam à esquerda do rio. Afluente, rio menor, que deságua no rio maior. Olha aqui o afluente, ó, onde está o rio menor, certo? E aqui no Brasil, quando nós falamos do Rio São Francisco, aí tem algumas pessoas que dizem assim: o Rio São Francisco, ele é um rio do Nordeste. A maior parte dele está aqui no Nordeste. Mas a nascente dele é lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Aí ele faz o percurso, passa por alguns estados daqui do Nordeste, certo? Então, a gente já está vendo nessa imagem aí que já tem algumas coisas que foram modificadas, ó. Tem um rio aqui, mas já tem construções, ó. Tá vendo? Então, essas margens aí, tem pessoas que vivem assim, às margens dos rios mesmo. E muitas vezes, nas épocas de cheias, esses rios transbordam e as casas dessas pessoas, esses locais aí, enchem tudo. Certo? Então, que é o que a gente chama de comunidades ribeirinhas, né? Que são comunidades que vivem assim, às margens dos rios. Olha aí um exemplo, agora está mais de perto, ó. Olha aqui a nascente, o rio menor, o leito, ó, o percurso que o rio faz. Olha aqui, ó, ele nasceu aqui, passou por isso tudinho. Olha as margens aqui, ó, que são essas terras banhadas. Chegou aqui na foz, que é onde ele deságua. E aqui a gente tem um rio menorzinho, né, que é o afluente. Nós já estamos vendo também, ó, que já tem casas construídas. Isso aí provavelmente já desmataram essas áreas para poderem construir suas casas. Né? Olha aí outros exemplos de quedas d'água, uma cachoeira e uma cascata. A natureza é muito bonita, né, não, minha gente? Eu sou apaixonada pela natureza. Olha só. É muito bonita, é belíssima, é perfeita a natureza. Infelizmente, as pessoas tentam tirar essa perfeição. As pessoas poluem, as pessoas desmatam, sujam os rios, aterram mangues, fazem um monte de coisa para tentar destruir tudo isso. Olha só, o Brasil possui uma das maiores e mais diversificadas hidrografias do mundo. Nós vimos que nós temos rios, temos riachos, lagos, lagoas, temos mares. Né? Então, vejam só quanta coisa o Brasil tem, né? Quanta água o Brasil tem. A maioria dos rios do nosso país são rios de planaltos e são utilizados para gerar energia elétrica. Né? Então, lembrando, quando uma hidrelétrica ela vai ser construída naquele local, tem que ser estudado tudo para que não vá agredir a natureza. Rios alimentados por águas da chuva. Agora veja só. Esses rios, eles podem ser perenes, que são aqueles ou perenes ou permanentes, que eles também são chamados, são aqueles rios que nunca secam. Mesmo que passe um tempo sem chover, esses rios não vão secar. E tem os rios temporários, que são os rios que secam. Esses rios temporários, eles só têm água em épocas que tem chuva, né? Épocas que tem cheias também. Então, eles conseguem ficar com uma quantidade de água. Mas, a não ser isso, eles... Né? A não ser isso, eles secam. Na página 115, vocês estão vendo aí, ó. Então, quando a gente fala em bacia hidrográfica, nós estamos nos referindo a quê? A área onde ocorre a captação de água
para um rio principal e seus afluentes, certo? Então, nós vamos ver o nome de algumas bacias agora, que muitas pessoas às vezes nem lembram que são bacias hidrográficas. Por quê? Porque essas bacias são mais conhecidas como rios. Não deixam de ser rios, mas, certo? São bacias hidrográficas, também tem grande volume de água. Bacia do Rio Amazonas ou Bacia Amazônica, como ela também é conhecida. Olha só quanta água, né? Temos também Bacia do Rio Tocantins, que ela também é conhecida como Bacia do Tocantins-Araguaia, certo? Olha só, lembrando, gente, isso tudo é Brasil, viu? Toda essa riqueza que nós estamos vendo é o Brasil. Bacia do Rio São Francisco. Lembrando, essa bacia, nesse rio, nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e passa por alguns estados do Nordeste, né? Passa pela nossa região. Bacia Platina, ela não é tão comentada, né? Não é tão falada, mas ela também não deixa de ser importante por conta disso, certo? Bacias costeiras ou secundárias, também as pessoas não falam muito nelas, né? E agora, o que eu gostaria que vocês colocassem na página 116, ó, nós temos aí o mapa do Brasil e a área que corresponde a cada bacia, ó. Bacia hidrográfica do Amazonas, é toda essa parte vermelha, certo? Bacia hidrográfica do Rio Tocantins, toda essa parte azul. Bacia hidrográfica do Rio São Francisco, essa parte roxinha que nós estamos vendo aí. Bacia hidrográfica platina, esse verde mais escuro que nós estamos vendo. Bacias costeiras ou secundárias, essa parte em verde-limão, nessa parte todinha aí que corresponde ao litoral brasileiro. Então, veja só, tudo isso é água. Tudo isso, gente, são bacias, né? Então, vejam só como nós somos privilegiados, né? De toda a água do planeta, uma boa parte se encontra em nosso país, tá? Então, vocês agora vão colocar na página 118, a página 117 vai ser a atividade de casa, tá? Página 118 tem assim: observe as fotos a seguir e identifique tudo que faz parte da hidrografia de uma região. Nessa primeira linha aí em cima, essas primeiras imagens. A primeira imagem corresponde a um quê? A um oceano. Oceano, certo? E a segunda imagem, essa aí vocês estão acostumados a ver, né? Vocês gostam de ir para esse local, muitas pessoas gostam, principalmente aqueles dias, né, ensolarados, é o quê? É o mar. Mar. A terceira imagem, a gente tem aí uma parte, né? Dá para ver uma parte da praia, dá para ver uma parte da areia, tem uns coqueiros aí, isso é o quê? O litoral. Pode escrever litoral. E agora na linha de baixo, a primeira imagem, nós temos uma o que aí? O que é que está acontecendo com a água? Temos uma queda d'água, é porque essa queda d'água aí ela é menor, né, do que a que nós vimos nos slides, mas é uma queda d'água também. De uma parte mais alta, a água está indo para uma parte mais baixa.
E a segunda imagem de baixo corresponde ao quê? A um lago. E a última imagem é um rio. Certo? Então, ó, oceano, mar, litoral, queda d'água, lago e rio. Quarto quesito, vocês têm uma tabela, tem aí as letras A, B, C e D e os números de 1 a 4. Então, encontre a resposta de acordo com os códigos. Aí tem C2, A1, letra A. Os rios que secam em determinados períodos são chamados de... Tem aí C2, A1, B2, C1, B4, C3, D1, A4 e C4 novamente. Qual vai ser a primeira palavra da letra A? Quem já conseguiu descobrir? Começa com tem, né? Primeira sílaba é tem. Vai ser o quê? Temporários. Temporários, tá? E a segunda palavra? Vai começar com a sílaba in. Intermitentes. Temporários ou intermitentes. Letra B. Os rios que nunca secam são chamados de B1. B1 é o quê? Pé. Primeira sílaba, pé. Vai ser o quê? Perenes. Certo? Então, olha aí a correção, a ordem, ó. Oceano, mar, litoral, queda d'água, lago, rio. Quarto quesito, temporários, intermitentes e perenes. E agora a atividade de casa, que vai ser do pós-vídeo, tem assim. Responda a cruzadinha. Letra A. Terra banhada pelo rio. Aquelas terras que ficam ali ao lado, né? Que ficam ali, tem algumas plantinhas. Começa com a letra M, não é isso? Letra B. Percurso por onde as águas do rio correm. É por onde aquele caminho que o rio faz, né? Letra C. Onde o rio nasce. Tem uma parte que é bem parecida, né? A palavra é bem parecida com nascer, não é? Letra D. Onde o rio deságua. São só 3 letrinhas, né? Quando a gente viu aquele volume de água, né? Que é onde o rio vai levando as suas águas. Certo? Segundo, complete as frases utilizando o grupo de palavras dos quadros. Primeiro quadrinho azul tem rios, correntes, riachos. O quadrinho verde, oceanos, salgada e mares. Terceiro, lagos, depressões e lagoas. Letra A, os tracinhos, tracinho, né? E tracinho, são tracinho de água que vão em direção ao mar ou a outro rio. Letra B, os tracinho e as tracinho são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em tracinhos. Letra C, os tracinho de novo e tracinho são grandes extensões de água, tracinho, que contornam os continentes. No caso do Brasil, temos o Oceano Atlântico, certo? Então, está aí a nossa atividade.
Na próxima aula, nós faremos a correção dessa atividade. Não esqueçam de mandar as atividades pelo aplicativo, que tudo que vocês fazem nós estamos anotando, tá certo direitinho, ó. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula.